my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning, all I... E aí, galera, beleza? Estamos aqui junto de novo no Limonada de Limão. Aquele podcast onde a gente pode falar de tudo um pouco, das coisas que às vezes são proibidas, mas que ao mesmo tempo são permitidas. E com aquela dose de acidez, açúcar, que do lima a gente faz uma limonada. E assuntos sérios com Não demorou toque de muito humor, para né? começar com um trocadilho já, né? Já Não começou, demorou né? muito, né? Com aquele trocadalho, né? É. O trocadalho. Mas assim, ó, assuntos sérios, mas com aquele toque bem humorado. Acho que isso é legal, né? Mas eu queria agradecer muito pela presença de um brother que a vida acabou me trazendo próximo aqui agora da gente, que é o Rafael Lima. O Rafael Lima é um cara assim que acabou estando próximo da minha vida enquanto banda, e a gente tem coisas em comum, que é a Seva, né? E o Lima é um cara que me surpreendeu muito, porque o cara acha assim, porra, todo mundo curte rock, cerveja, não sei o quê, e aquela coisa de irmandade da festa. Mas aí quando tu vai entrar na essência, o cara é graduado em física. Especialista, hein? Né? O cara tem pós em gestão de empresas de base tecnológica, né? E o cara é formado em tecnologia cervejeira e é sommelier de cervejas. Monstro. O cara é um monstro, né? Então, assim, é um prazer te ter junto com a gente aqui hoje, Lima, pra gente falar um pouquinho, né? Valeu. Né? Sobre história de cervejas artesanais, de marcas, porque a gente tá falando muito, cara, bem recentemente sobre construção de marcas, sobre posicionamento de marcas, e a gente vê um fenômeno que vem acontecendo, que a gente acabou falando esses dias também, né? Sobre a questão de marcas globais cada vez perdendo suas identidades e as marcas locais ganhando mais força. Então, por isso que a gente trouxe o Lima aqui hoje com a gente, né? Que tem o sócio dele também, que é o Morello, que é um cara nota 10 também, né? A gente tá sempre junto na clandestina, tomando uma ceva, fazendo um rock and roll. Que não é o Tony Morello. Não, o Tony Morello. Na verdade, eu nem sei o primeiro nome do Morello, Lima. É o mesmo que o meu, Rafael. Tá brincando? Rafael Morello e Rafael Por isso Lima. nós expulsamos o nosso outro sócio da sociedade, porque ele não se chamava Rafael, Boa, se chamava boa. Diego. É um bom critério É para um bom expulsar critério. sócios, né? Boa. Começou assim. Mas então a gente hoje vai iniciar um podcast mais divertido, obviamente, porque nós estamos regados, né, a cerveja da clandestina Craft Beer, né, que é a marca do Lima e do Morello. Flores regadas, né? Flores regadas, né? A cerveja artesanal. E a gente começa já falando de limões, assim, né? Então já Meu Deus. passo assim, a palavra pro Gilney Silva, grande brother. O Felipe vai ficar para depois, né? O Felipe é um cara que hoje, né, tá um pouco mais agudo, um cara que tá pegando no meu pé, reclamando da organização do estúdio aqui, então tu vai ficar para depois, por último. Falou que tu veio de bis hoje aqui, né? E Obrigado. deixou o capacete em cima da mesa. Eu trouxe o capacete porque a gente procura trazer coisas que simbolizam a gente, né? A cada episódio a gente traz, né? Eu trouxe o capacete porque eu sou um amante de motos também, além de rock and roll, cerveja. Detalhe, é o tênis, capacete da etc. filha, viu? Não é Capacete da Manu, que a Isso Manu aí. é parceira também de andar de moto. Então, Barulho, vai lá. Toca teu limão pra gente aí, velho. Vamos falar então. A gente tá falando de marcas aqui sempre, né? No nosso podcast, né? E eu tenho uma curiosidade, né? Porque a gente fala de grandes marcas, geralmente, aqui, né? E a minha curiosidade é para saber como as pequenas marcas, né? Por mais que vocês sejam pequenos, obviamente que vocês têm um público muito grande na região, né? Onde vocês atuam. Mas eu queria saber como é que vocês fazem para fazer a marca ganhar esse reconhecimento do público de vocês aí. Boa pergunta, pegadinha. Pegadinha. Ha! Yeah. Eu acho que a primeira coisa, o Ismani falou bem, que é perceber que onde a gente tem que investir é no contato mais direto, buscar a comunidade local, buscar as pessoas que estão próximas, não só pela coisa da proximidade, mas também pelo tipo de produto que a gente trabalha. O produto cerveja, quanto mais fresco, melhor. Ou seja, o melhor lugar para consumir a nossa cerveja é dentro da nossa fábrica. Então, o que a gente fez? A gente construiu um bar dentro da fábrica. Então, além de fazer a produção lá, a gente traz as pessoas para conhecerem a nossa marca
degustando uma cerveja no próprio local onde ela é produzida. Ou seja, tem uma experiência do público, né, com o ambiente também, né? Eu assim, fazendo até um gancho com outras coisas que vocês costumam falar aqui no podcast, eu sempre pensei qual é que é o propósito da marca, da Clandestina, e também linkei muito isso com o meu próprio propósito. E eu acho que o que me satisfaz, e eu acabei linkando isso com a cervejaria, é a felicidade dos outros. Na verdade, a gente não tem uma cervejaria, o meu produto meu negócio não é cerveja, meu negócio é felicidade. Então as pessoas vão lá para tomar cerveja, comer um bom hambúrguer, uma gastronomia, ouvir uma boa música. Obrigado, Lima. Da Hard Sun Rock Band, @HardSunRock. É nosso músico aí. Então eu acho que está muito linkado a isso. Então é tentar aproximar as pessoas para que elas conheçam o teu negócio local, conheçam esse produto e consumam ele da melhor forma possível. E até fazendo um link com as grandes marcas, as grandes cervejarias fazem boa cerveja de qualidade. Só que é a logística que acaba estragando ao longo do tempo essas cervejas. Então, uma coisa que destrói muito, não só a cerveja, mas a cerveja ela é mais suscetível por ser mais leve, não é como um destilado, alguma coisa assim. A carga térmica que tem, ou seja, ser transportado sem estar refrigerado, no sol, ter passado por pasteurização, etc. Essas coisas comprometem a qualidade do produto. Não a qualidade, mas sim a sensação que tu tem ao consumir ela depois de passar por toda essa cadeia logística. Legal. O que vocês acham de pequenas marcas, vocês dois aí, para concorrer contra os grandes? Quais são os caminhos a se seguir? Eu acho que tem muito uma história do Davi contra o Golias, né? Tem algumas pesquisas que mostram isso aí, né? Que falam sobre essa disputa, né? Entre marcas pequenas e marcas dominantes, né? E tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre o varejo, né? E o varejo, muitas vezes você pode pensar o seguinte: como é que eu vou ganhar do Golias, né? Como é que eu vou ganhar do gigante da história, né? E tu pode pensar, bom, eu posso mexer no preço, né? Eu vou tentar disputar com o preço, tentar ganhar espaço em cima disso. Eu posso disputar com um mix, né, de produtos, eu vou ter produtos específicos que o outro não vai ter. Ou eu posso oferecer serviços, né, que são mais difíceis para as marcas grandes, né, pela distância do consumidor, que eles não vão ter. Só que todas essas decisões são decisões arriscadas, né, porque são decisões caras, né, que podem comprometer uma marca pequena, né. E aí nessa pesquisa eles mostram que um dos elementos importantes para a diferenciação é a rivalidade. Ou seja, a marca pequena que assume a sua posição de rival de uma marca grande acaba conquistando a simpatia das pessoas. Porque todo mundo torce pelo time pequeno. Todo mundo torce pelo menor. E quer que o menor dê certo. Sobretudo se o menor estiver ao seu lado. Se estiver na sua cidade, se estiver no seu local, na sua comunidade, né? E aí vem um ponto interessante, e várias marcas conquistaram espaço com isso, né? Historicamente, a gente pode lembrar da Avis contra a Hertz na locação de carros, né? A Avis sempre dizia que ela se esforçava mais por ser a número 2, não era a número 1. A número 1 estava confortável na sua liderança. E a própria Virgin, do Richard Branson, né, conseguiu desafiar, por exemplo, a British Airways ou várias companhias gigantes que estavam competindo nos seus espaços, com esse discurso do underdog, né, do vira-lata, daquele que diz assim: olha, eu estou aqui para fazer melhor que o líder, porque o líder está acomodado, está lá no primeiro lugar. Eu não sou o primeiro lugar, então eu tenho que fazer melhor. E eu vou lá e faço melhor, né? E as pessoas acabam comprando essa ideia. Então essa é uma comunicação interessante, Ney, das marcas utilizarem para conquistar esse espaço. E eu acho que a rivalidade ela acontece em vários segmentos, né? Não só em construção de marca, né? Mas grandes pensadores também, né? Eles tinham os seus rivais, né? Falando de marca, voltando para a marca aqui, o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Bill Gates. Eles eram rivais, né? E é isso que faz a coisa se movimentar também, né? Tem uma das coisas que tu falou que é justamente o serviço, um diferencial no serviço, né? Tem uma marca que é a Dollar Shave Club, que ela surgiu como rival das lâminas de barbear,
né? Então, se tu parar para pensar que todo mundo conhece a Gillette, né? Gillette. É difícil de concorrer, né? Virou um nome que é um sinônimo de lâmina de barbear. De né? categoria, né? Exatamente, né? E aí os caras concorrendo contra eles, imagina só, né? E aí os caras foram lá e criaram um clube. Um clube de produtos de barbear masculinos, né? De higiene pessoal masculino, né? E aí os caras chegaram a ter 3 milhões de assinantes nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Imagina 3 milhões de assinantes, né? Obviamente que chamaram a atenção também e foram comprados, né? Foram comprados pela P&G. Que é uma outra grande marca. Desculpa, eles foram comprados pela Unilever, tá? Unilever, a P&G é a dona da Gillette, né? Sim. Em 2016, por 1 bilhão. Pensando no que tu tá falando sobre essa questão de marcas pequenas, mas é pequena na questão de abrangência, né? Eu sou um grande fã da Carnada Clandestina. Óbvio que a gente tá super próximo, tá influenciado pela questão de gosto pessoal. Mas quando a gente para e pensa na questão de quem está avaliando o que está bebendo, entra muito no que o Lima falou. Né? Se eu vou tomar uma cerveja de alto consumo, por exemplo, das de alto consumo, a minha preferida é Heineken. Mas a Heineken é um padrão, né? É um padrão, vamos dizer assim, é um padrão mínimo dali para mais. Né? Que é uma puro malte, enfim. Mas quando tu entra na questão de que tu começa a ter um gosto pessoal mais apurado e tu começa a sentir aromas, lúpulo, amargor, e enfim, tu começa a entrar num mundo que é impressionante. É como o vinho, né? Para quem curte vinho, eu também sou um amante de vinhos, né? Não do Vivino, né? Porque não um gato negro, vamos voltar para a velha discussão do Vivino, né? Falar em aroma, desculpa interromper vocês aqui. É impressionante o aroma. Nós estamos tomando agora uma Red IPA. Eu não sou que é a conhecedor minha de cerveja. preferida. Eu não sou conhecedor de cerveja, assim, mas é impressionante. Assim, que bom que tu falou, porque esse é o negócio. Quando tu fala de uma cerveja de alto consumo, tu não tem essa experiência. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, e o mesmo cuidado que a gente fala quando aborda o tema do vinho, né? Que é o cervejo chato, né? Cerveja é um negócio para tu se divertir, para tu beber com alegria. Eu ia conectar nisso. Né? Para cuidar, para que a gente não entre num nível que o vinho entrou em certo ponto, né? De que tu, para beber vinho, tu tem que quase que ler um livro antes, né? Tem que virar um especialista no assunto, porque senão tu não consegue discutir, tu não consegue debater e um cara vai lá te regrar, né? Olha, cara, isso aqui tu não entende nada. Né? Não, daí tu vai tomar com esses caras que tu conhece um pouquinho mais, cara, não tem como, né? Tu conhece uma situação assim, Júnior? Que os caras começam... Não conheço. Não conheço, tá mas... Tá bom. Não é o caso, não é o caso. Cara, pra mim existem 2 tipos de vinhos ou de cerveja, o que tu gosta e o que tu não gosta. Exato, boa. Né? Porque senão vira aquele negócio de... Exatamente isso até quando a gente começou a buscar a propósito para a empresa e tudo mais, a gente não conseguia se identificar, assim como eu expliquei agora há pouco. E aí a gente pensou, baseado em outras cervejarias emergentes aí, espalhadas pelo mundo, em fazer um manifesto. É muito comum, a maioria das cervejarias que são da Revolução Cervejeira, aí, ou seja, dos últimos 40, 50 anos, elas, ao invés de ter uma missão, alguma coisa, se basearam muito em fazer manifestos. Né? Dankeschön. E aí nós buscamos fazer um manifesto que falando exatamente sobre isso que vocês citaram agora. De tentar dizer assim, não, o que a gente quer é que as pessoas aproveitem. Que não tenham receio de tomar uma cerveja escura quando for verão, ou o contrário, tomar uma cerveja clara quando é inverno. Errado, né? Certo ou errado, não regras, existe. Não existe. É que tu gosta, né? Exatamente, então é o que tu quer tomar naquele momento. Que é o que eu falo do vinho, né? Eu tomo vinho no verão também, né? Tem gente que fala, mas tomar o vinho no verão... Ou a história de tomar vinho tinto com um peixe. Não pode. Não pode. Regras, né? Não existe regra. Depois a gente vai falar um pouquinho. A minha bebida favorita não é cerveja, é whisky, né? Que casualmente tem uma conexão com a cerveja. Pelo Michael Jackson, que não é o autor do Billie Jean, né? Nem do Thriller, né? O Michael Jackson tinha uma frase que ele dizia assim: meu nome é Michael Jackson, eu não canto, não danço e não tomo Pepsi, né? E não tomo, é sensacional, né? E o cara ficou notório por escrever livros, né, sobre cervejas, e depois ele escreve um livro que é considerado a bíblia do whisky, né? Pra ver a moral que o cara tem, né?
escreve a Bíblia do Whisky, né? Que é casualmente um livro que se chama Whisky, né? E o Michael Jackson tem essa propriedade para fazer isso. É o primeiro guia de cervejas, de estilo de cerveja, também foi escrito por ele. Então, ele tem essa capacidade de percepção, né? Tanto que o aniversário dele é um dos dias que se comemora o dia do whisky, né? No mundo. Tu falou sobre Heineken, né? Eu peguei os dados aqui do Brasil e são impressionantes, né? Quando a gente pega, por exemplo, como o mercado brasileiro se distribui no mercado de cervejas, né? O top 3, né, que seria Ambev, a Heineken e Petrópolis, né, que são as 3 grandes cervejarias, dominam 96% do mercado, né? Ambev 58%, Heineken 22% e Petrópolis 16%. A gente pega as importadas, 1% do mercado, né? A minha cerveja favorita, né, é a Guinness, que entra na categoria das importadas, 1% do mercado. E 3% é todo o resto, que são 600 empresas no Brasil. Não são marcas, empresas, né? 600 empresas no Brasil representam 3%. Se a gente for para o mercado americano, né, que é um mercado muito maior que o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro não é pequeno, é o 3º maior produtor de cervejas do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a Índia. O mercado americano, 30% pertencem a 9 mil empresas médias ou pequenas, né, que não são as grandes. Então a gente vê como o Brasil está extremamente concentrado, né, em termos de volume, com poucas empresas, né, não marcas, né, porque se a gente pegar a Ambev são muitas marcas, a Heineken muitas marcas, a Petrópolis é a mesma coisa, mas estão concentrados em poucos CNPJs, né? E a marca, aliás, as pequenas marcas estão extremamente diluídas, né, em muitas empresas, mas com a participação de mercado muito pequena. Mas ou seja, tem potencial de crescimento. Né? Tu acha que é porque é muito no início ainda? A gente tá no início dessa jornada? Eu acho que a gente está vivendo um estágio anterior ainda. Né? Mas, nesse estágio anterior, a gente vê que tem muita marca surgindo. Só no ano passado, o dado que eu tenho aqui, que surgiram 200 novas marcas de cerveja, né, desse nicho de pequenas e médias. Não marcas, né, Juninho? A gente pode dizer nomes, né? Porque marcas são quando elas são reconhecidas pelo público, né? Sim. Ainda são nomes. Mas também sumiram 34 marcas, né? Ou seja, existe aí muitas marcas que surgem, marcas que desaparecem e muitas marcas empatam o jogo ainda, não ganham dinheiro com isso, né? Então é um mercado ainda que está em consolidação. É pequeno e ainda está procurando espaço, está procurando encontrar o seu nicho. Mas eu acredito que a gente falando um pouquinho sobre essa questão do posicionamento que a clandestina tem adotado, eu acho que essa é a chave. Quando a gente fala de posicionamento de marca, é tu encontrar um lugar único, né, onde tu consegue te identificar. E a questão da felicidade, alegria, é um ponto, cara, que é fundamental. Tu não vai poder, cara, nunca combater uma Heineken, né, uma Ambev, enfim, é impossível, né? Mas quando tu fala de experiência agregada ao local, né, e de tu gerar esse sentimento, eu acho que é aí que entra esse grande diferencial. Então, óbvio, a gente fala de uma marca de pequena abrangência, mas localmente uma grande marca. Hoje é difícil alguém aqui no Vale, né, que nunca ouviu falar na clandestina, né, que iniciou lá na Rua Santos, lá, né, naquele galpãozinho pequeno, e hoje está num prédio de quantos metros quadrados? 750 metros quadrados de área construída e uma área total ali de mais de 1 hectare. Mais de 1 hectare, e que está chegando a 15 mil litros de cerveja, né? De produção, né? Com ampliação agora. Não, atualmente 15 mil e o nosso plano é, em poucas semanas aí, tentar chegar a 30 mil. Dobrar a capacidade. Então a gente fala de uma coisa que... a gente fala de marca pequena, mas é importante referenciar o que é o pequeno, né? Mas essa questão da alegria de tu associar o ambiente, a comunidade. Na inauguração teve quantas pessoas lá, né? Na inauguração do prédio novo? Em torno de 3.500 pessoas. 3.500 pessoas localmente. Ô, Ismani, tu falou um negócio agora que é interessantíssimo, né? Esse mercado de cerveja no Brasil representa 2% do PIB do Brasil. Nós estamos de 77 bilhões de reais. E aí a gente fala, não, é só 3%. 3% é 2 bi. É 2 bi. É 2 bi, cara. Não é pouca coisa. É uma economia gigante que movimenta gente, que movimenta fornecedores, que movimenta pessoas. E tem espaço para crescer mais. Exatamente. Quando tu fala de
de se apreciar um produto de maior qualidade, a gente fala assim, qual o maior consumo per capita do mundo, né? A gente está falando que a República Tcheca, que é um país pequeno, o maior consumo per capita, todo mundo acha que é a Alemanha, né? Em segundo lugar, a Áustria e em terceiro lugar, a Alemanha, né? E se for falar de consumo total, nós somos o terceiro país. Exato. Né? Mas tem muito para crescer. Eu ia complementar ali que vocês estavam falando em termos de tempo. A revolução, eu já usei, já é a segunda vez que eu vou falar, mas se fala muito da revolução cervejeira no mundo, e ela começou pelos Estados Unidos. Isso aconteceu no final dos anos 70. Para quem não sabe, tinha no início do século XX a Lei Seca, e quando a Lei Seca foi extinta, se manteve uma lei que proibia as pessoas de fazerem bebidas em casa. E essas leis começaram a ser extinguidas no final dos anos 70, né? Em cada estado, né? Nos Estados Unidos tem uma constituição agregada para cada estado. Então, isso aconteceu. Então, no Brasil, isso é muito mais recente. Para quem conhece a marca, a Dita, uma das primeiras micro cervejarias do Brasil é a Dado Beer, dessa nova. Eu ia perguntar sobre isso. Qual o significado da Dado Beer no cenário das cervejarias? O próprio Eduardo Beer fala que ele surgiu muito cedo no mercado. As pessoas não estavam preparadas, não tinha um ambiente, não tinha um ecossistema que sustentasse aquilo. Ou seja, ele estava fazendo uma investida sozinho. É o pioneiro. O risco do pioneiro. Exatamente. Né? Ele estava sendo pioneiro, correndo esse risco aí. E tanto é que a marca tem os seus altos e baixos e nunca foi uma líder, assim. É o pioneiro, mas nunca chegou a ser uma líder aí do mercado. Acho que é legal esse negócio. A gente falou sempre o mundo ficar muito homogêneo, muito parecido, né? Uma das coisas que eu faço quando viajo é justamente, quando chego num bar, pedir uma cerveja do local. Porque é uma forma que tu conhece as coisas, né? Tu conhece caminhando pelas ruas da cidade, tu conhece visitando as pessoas e tu conhece provando as marcas e as produções locais, né? E a cerveja é uma das produções locais. E nada mais já tomou muita coisa ruim, né? Tu testa. É assim que tu aprende, né? Tu prova qual é o sabor do lugar, né? Eu tomei em 97 a cerveja de Hong Kong, que é a Tiger, né? Uhum. Muito ruim. Mas só aprendeu bebendo. bebendo. É como a Tsingtao, a chinesa também. Né? Tu aprendeu bebendo, né? São muito ruins. Tu aprendeu bebendo, é isso. Não, eu ia fazer mais uma coisa interessante que é da cerveja e vale para o vinho também. É essa questão de velho continente e novo continente. Porque o que acontece? Como se faz vinho e cerveja na Europa, em especial, há muito tempo, e se propagou muito a cultura disso, existe essa cultura do o vinho de cada região, a cerveja de cada região, ou espalhando isso de cada cidade, de cada bairro, se for o caso, dentro da mesma cidade. Né? E o que acontece? Quando isso veio para a América, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, tu não tem essa... Não só o Brasil, mas aí pegando o vinho, a Argentina, o Chile, etc. Tu não tinha essa conexão. Então, o que se criou? Se criou exatamente os estilos, eles acabam surgindo como forma de alguém que está acostumado a tomar um vinho, sei lá, de uma região de denominação de origem, para ele vir aqui e dizer, não, esse aqui é um varietal da uva tal. Ok, então vamos experimentar porque vale a pena. Foi assim que começou a revolução do vinho também nos Estados Unidos, e a cerveja é semelhante. Então a gente só passou a conseguir fazer sucesso no mundo quando se estabeleceu um guia de estilos explicando quais eram os tipos de cerveja, o que a gente estava tentando fazer aqui no Novo Mundo comparado com as cervejas do Velho Mundo. Tu falou perfeito, Lima. Há um tempo atrás, o vinho americano, o vinho da Califórnia, era considerado vinagre, vinho de baixa qualidade, até que lá nos anos 70, com toda a revolução que houve... O Julgamento de Paris. O Julgamento de Paris. Dica de filme, inclusive, né? Exatamente. Fantástico. O Robert Mondavi, tudo o que aconteceu no Napa Valley. Hoje o vinho da Califórnia representa talvez o 4º ou 5º mercado de vinhos do mundo com respeitabilidade em termos de qualidade. Para quem pode ter acesso a vinhos, não deixe de provar a Cabernet Sauvignon da Stag Sleep. Isso aí. Fantástico vinho. Boa.
E aqui no Brasil, em relação ao espumante, hoje o espumante do Brasil não deve nada para nenhum espumante do mundo e bate de frente com os espumantes de champanhe na França. Caracavigace, né? Que Não é tem dúvida. Né? Então isso é brasileiro isso é de longe, né? isso é construção de produto, né? Mas tu sabe que a cerveja tem uma peculiaridade, que aí é uma vantagem com relação ao vinho, que é os insumos, as matérias-primas. Eu não preciso ter um terroir, porque eu tenho uma facilidade de trazer dos outros lugares. A logística é menos complicada. Menos complexa, né? É menos complexa do que trabalhar com uva in natura, né? Como é o vinho. Então, por isso que a gente consegue fazer aqui cervejas tão boas quanto de qualquer lugar do mundo. E a gente sempre escuta aquele fenômeno assim, cara, eu lembro de quando eu era criança, né, que falava assim, a Serra Malte é boa por causa da água. Ou que a Antártica aqui da região de Alto Feliz é melhor do que a Antártica de São Paulo. A Boêmia tinha história de Petrópolis, né? A água de Petrópolis e tal, a Boêmia. Quanto realmente a água influencia na cerveja? A água influencia, é um dos quatro, uma das 4 matérias-primas básicas. Vamos lá, só que malte, lúpulo, água e levedura, né? O fermento que faz a fermentação, o processo de fermentação. O que acontece? A água, isso essa mente aí, esse mindset de a água faz diferença. Sim, ela faz. Só que faz diferença se tu não conhece qual é que é a composição química daquela água. Então tu tem facilidade de fazer cerveja com uma determinada água, com uma determinada composição química, que tem uma fonte natural num lugar. Agora, a única coisa que a cerveja precisa é que a água seja potável, e depois disso, se eu souber a composição química, eu reproduzo qualquer água do mundo em qualquer lugar do mundo. Ou seja, eu só tenho que saber qual é a composição química daquela água que era usada para fazer um determinado estilo, uma Indian Pale Ale, ou fazer uma Helles na Alemanha, ou fazer uma Pilsen na República Tcheca. Se eu souber isso, eu reproduzo essa receita de água e consigo fazer qualquer cerveja em qualquer lugar do mundo. Então isso é um dito popular que valia quando a gente não tinha conhecimento de química e de análise. Controle, porque acabava usando uma água diferente em algum outro local, mas não tinha controle sobre isso. Boa. Na questão, tu falou sobre Helles, só uma curiosidade. A Helles é a cerveja da Oktoberfest de Munique, né? É a cerveja oficial. München. Que é a Munich Helles. Munich Helles. A Oktoberfest é comemorada pelas 7 marcas de cerveja que se criaram ali em Munique. Paulaner. Tá junto? Paulaner, tô chutando. Paulaner, Hofbräu, Augustiner, se eu tô certo, Franziskaner, Hacker Pschorr, Spaten e faltou uma. O cara é um monstro, hein, cara? Se largasse a 7 aqui, eu... Cara, é porque é o seguinte, daí eu volto a dizer... Eu vou fazer o comercial só lembrando uma coisa. Nós não estamos sendo pagos para fazer esse programa de hoje. De forma alguma. Né? Cara, até porque eu sou um grande fã da clandestina. Né? Então, assim, a ceva da clandestina, a ceva para quem que é de fora é a forma gaúcha de dizer a cerveja, né? É só no Rio Grande do Sul que se fala isso? Sim. Ceva? Outros lugares falam serva. Serva, né? A serva. Ou mas breja, né? Breja também breja, outro, mas outro a termo, né? Mas o ceva certo é um termo gaúcho, né? Mas o certo é ceva, né? Falou o cara do CTG Falou agora. o cara gaúcho. Não, mas a cerveja da clandestina é uma cerveja diferenciada mesmo. Provem. Tu estás provando agora a Porter, né? Porter, Que é a tua preferida, né? Eu sou um cara de cervejas escuras, né? Eu sou um cara que prefiro qualidade, né, à quantidade. Né? Eu prefiro reduzir a quantidade e provar coisas, né, com Por isso que você é fã de Guinness, né? Exatamente. E aí eu entro com o meu limão aqui. Né? Não me chamou, mas eu vou entrar com o meu limão, né? Eu iria na sequência. Se marcas morrem, né? Ou marcas entram em processos de morte. Marcas morrem porque passam fome ou porque sofrem processos de indigestão. Né? Acho que esse é um negócio interessante de pensar, né? É porque deixam de fazer coisas ou porque fazem coisas demais, né? E aí eu pergunto para vocês tomariam uísque com acarajé?
O que vocês acham dessa mistura, whisky com acarajé? Não como O acarajé vai dentro ou é pra harmonizar? Imagina uma combinação, harmonização. Acarajé, Boa, Lima. acarajé é uma dança? Não. Acarajé é uma comida da Bahia. Vocês imaginam Gordura pura. uma harmonização dessas Haja duas a comida e a bebida, né? Eu falo isso porque tem um festival, um show que vai acontecer em São Paulo, agora em setembro, que vai combinar Rod Stewart com Ivete Sangalo. Não, é tipo Rock in Rio, né? Aí vocês Paulo pensam, Vittar, né? Anitta, Ivete Sangalo Vocês e pensam, Guns N' né? Roses. Isso aí é fome ou indigestão, né? Tentar agradar todo mundo, né? E aí eu, de novo, volto naquela questão, né? O melhor restaurante da vida de vocês foi um buffet por quilo? Não, dificilmente, né? Porque buffet por quilo Essa tem... pergunta eu sinto que houve algo de capcioso para o Lima. Não é pro Lima, não. É pra todos aqui. O melhor restaurante da vida é aquele que serve de tudo um pouco e faz tudo mais ou menos, né? Porque não consegue fazer tudo muito bom, porque se for tudo muito bom, o preço lá na balança vai ser absurdo. Tem que fazer a lasanha mais ou menos, o peixe mais ou menos, o filé mais ou menos, a massa mais ou menos, para ter um preço mais ou menos lá no final na balança, né? O melhor restaurante da vida não vai ser esse, né? Dificilmente vai ser esse. Porque justamente a gente gosta de escolher. E quando uma marca não escolhe e tenta fazer tudo um pouco, ela tende a fazer tudo mais ou menos. É o pato, né? É o pato, vai Nada ficar naquela corre, média, voa, não faz né? nada bem, A né? média é o medíocre, né? E algumas marcas acabam errando a mão nessa história, né? E não é só de produto que a gente está falando aqui, né? Tem um caso agora relativamente recente da Bud Light, marca de cerveja, que é a marca líder do mercado americano mainstream de cerveja, né? A marca que mais vende no mercado americano de cervejas, que resolveu fazer uma série de campanhas e uma delas envolveu uma transexual, não é, Junei? E Né, Junei? sofreu... que eu olhei pro Junei agora. Sofreu um boicote. Notícia, Bud Light é dada de graça para amenizar polêmica com anúncio inclusive. Em 6 semanas, tá, Lima? Ela perdeu 25% das vendas. Comparado com o mesmo ano do ano passado. Pra uma Ou seja, líder. 25%. A cerveja mais vendida dos Estados Unidos, obviamente que para a Ambev. E o mais isso- bonito, cerveja troca influenciadora trans por militares. Obviamente que para a Ambev, né, que tem um pool de marcas gigante, né? Isso é uma cócega, né? A Bud Light está dentro do portfólio dela, é uma das marcas importantes, mas não faz tanta diferença. Mas sozinha a Bud Light perdeu 1/4 das vendas, ou seja, de cada 4 consumidores, um deixou de comprar e foi comprar uma marca concorrente, justamente por entender que a sua cerveja não deveria apoiar uma causa que entende que não deveria ser apoiada, né? Falta de posicionamento, né? Quer De fazer novo, tudo. de Falta novo. de escolha, né? Tu Cuidado, fazer uma escolha. cuidado, né? Porque no momento que tu tenta agradar um tipo de consumidor, tu pode desagradar o outro. E de certa forma, às vezes, não, o outro tá errado. Não tá errado, não, é o outro que compra de ti. E isso tem impacto no teu caixa, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa questão das escolhas, né? Justamente para que a gente não escolha de maneira que a gente abandone o nosso cliente, né? Tem algumas escolhas de algumas marcas que são interessantes, né? A Nike, por exemplo, ela escolheu não produzir o produto. Exato. Ela só tem a marca, né? Exato. Então é uma escolha importante. Ela resolveu trabalhar no design do produto, né? Na construção da marca, na distribuição, mas não na produção do produto. Tu sabe que em 2008 eu morei um tempo na Inglaterra para estudar e na época a Guinness, que é a cerveja que eu prefiro, é a minha cerveja favorita, lançou uma Guinness chamada Guinness Red, Guinness vermelha, porque entendeu que a cerveja a tradicional Guinness era muito forte, muito pesada, não agradava muito o público feminino, né? E aí queria lançar uma versão mais leve, mais descontraída, né? Mais adequada a um público que não queria uma cerveja tão forte em termos alcoólicos e em Só termos de vendeu pro sabor. Manchester United. Resumo, eu comprei uma vez só a cerveja para provar como é que era, né? Depois eu fui para a Guinness tradicional. Deu errado, né? E a Guinness é um exemplo interessante de escolhas, né? Porque é uma marca que não sofre de indigestão, né? Não come demais, não faz tantas escolhas. Tanto é que continua fiel a uma escolha. Comete erros ao longo do tempo, né? É sobre corrigir. O Guinness Red é um exemplo, né? Mas
tá lá, tá sendo fiel, não cria uma linha de produtos enorme para atender a públicos diversos. Não é a Colgate que criou uma pizza. Não, a Colgate tem 32 variações do creme dental, né? A gente falou, acho que sobre isso em algum podcast. 32 variações do mesmo creme dental. Nos Estados Unidos, o site da Colgate ensina qual é o creme dental que você deve comprar para você. Porque tem quase um creme dental para cada dente que você tem na sua boca, né? Então fica difícil para o cliente escolher. Né? Não, eu ia só complementar que a controladora da Guinness tem outras marcas. Diageo, né? E entre elas, marcas de Irish Red Ale, que é o estilo vermelho, mas não usa a marca Guinness. A melhor e a mais famosa é a Kilkenny, né? O Ismani vai me corrigir aqui, Kilkenny ou algo do tipo. Corrija aí, Ismani. Estou quietinho aqui. Eu juro que eu não vou falar nada. Até porque eu quero tocar de novo na clandestina. Não, mas eu vou fazer um comentário em cima de questão de escolha. Aí vou até puxar para a questão da música, tá? Eu nunca conheci muito blues, né? Até a trilha aqui é muito boa, né? Do Rafael Salib. Rafael Salib já tocou algumas vezes lá na clandestina. Sim. E inclusive num festival de blues que a gente faz, voltou a fazer esse ano, que é o Hop and Blues. E o que acontece? É uma cena muito fechada, tem poucos lugares para tocar, só que ao mesmo tempo parece que não movimenta também as pessoas. Existem pessoas que são entusiastas, existe muitas bandas tocando, mas tocam para públicos pequenos, em pequenos bares, na calçada ou coisas assim. Claro, grandes festivais acabam movimentando, mas o que eu quero dizer é que, para mim, como empresário, como quem depende do público para fazer o caixa no fim do dia, é um gênero que cada vez tem trazido menos público para o nosso bar. Isso é ruim, porque uma escolha pessoal nossa sempre foi, o negócio deveria ser mais voltado para rock, blues, é mais a identidade da cervejaria. E aí acaba que a própria cena não se alimenta para que esse tipo de música e evento aconteça. Então, vai um recado também, um limãozinho aí para os bluseiros. Valorizem os lugares que botam esse tipo de música para tocar e compareçam, né? Para que a gente tenha cada vez mais essas oportunidades. E a gente está aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores festivais de blues acontece em Caxias, Mississippi Blues Festival, que movimenta uma galera interessantíssima, né? Eu acho que tu falou um negócio interessante, que é justamente essa questão da identidade da marca, né? É apostar nas suas escolhas, né? Ou seja, defender. E a gente fala tanto de defender, né? Sempre tem aquela história de, puxa vida, mas será que quando eu escolho uma coisa, eu tô deixando outra, né? As escolhas são dolorosas, né? Para nós, seres humanos, escolher é deixar uma coisa para trás. E deixar para trás pode ser deixar vendas, deixar faturamento. Mas é o que não fazer, né? Deixar mais cliente, importante do que o que fazer. Deixar dinheiro, né? Meu Deus, eu vou tentar agradar todo mundo. E eu não faço escolhas, né? Eu tento fazer de tudo. E aí vem a digestão, né? Eu tento fazer várias coisas e alguma coisa eu vou errar, né? Eu não vou acertar a mão em tudo. E de repente eu vou começar a perder a minha mão, né? Vou perder o meu público. Então acho que são essas apostas, né? E essas apostas envolvem coragem, né? Não há dúvida disso, né? Eu vou acertar, eu vou errar, mas eu preciso de coragem, né? Para conseguir levar adiante uma marca. Não sei se tu pensa assim, Júnior. Não, penso exatamente assim. É quando a gente vê assim, quando a clandestina saiu da Rua Santos, onde tinha um local confortável, vamos dizer, dentro do seu cenário de produção e tudo, e faz uma aposta, vai para uma área maior, faz um investimento bastante grande, bastante importante de criar uma estrutura. E aí tu começa a aumentar a tua produção. E aí vem a minha pergunta assim agora, porque na verdade hoje o nosso podcast está virado, deu uma alterada, porque na verdade acabou sendo uma entrevista, porque eu acho que é válido isso também, né? O Lima é um cara que junto com o Morello, os caras são empreendedores e isso tem que ser valorizado, né? Em um cenário do país onde as pessoas elas se encolhem e buscam não investir, a gente tem que valorizar quem investe, né? E os caras saem de um prédio que provavelmente eu vou chutar, devia ter o quê?
250 metros quadrados. Chutei bem. Porque é um terreno padrão, tinha uma áreazinha na frente e tudo, e o cara sai para uma área de 750 com uma possibilidade de ampliação, de vai lá, chegar facilmente a 3 mil metros quadrados se quiserem, né? Porque tem todo aquele terreno grande. Até que ponto vale a pena sacrificar o seu posicionamento de ter uma cerveja pura, de um posicionamento top, que vocês são chatos, né, em termos de exigir uma qualidade boa, de produzir para marcas de terceiros, né, até que ponto que isso é se vender pela tua visão, né, de abrir mão de, não, essa cerveja não é marca clandestina. A gente vai em alguns pubs locais aqui na região que tu sabe que tu tá tomando uma cerveja clandestina e o nome lá escrito lá tá cerveja XYZ, João e Maria, enfim. Até que ponto é importante abrir mão disso no momento onde está sendo feito esse investimento todo? Bom limãozinho esse aí, né? Bom. Eu acredito que usar o conceito de tu ter a fábrica, ter o controle da produção como um diferencial da tua marca é interessante, porque, como tu mesmo falou, muitas cervejarias, ou muitas marcas, ou não sei se são marcas mesmo, fiquei na dúvida agora. Ficou na dúvida, né? A gente colocou a dúvida. Nomes. Nomes. Que buscaram só fazer um negócio baseado na marca, sem se preocupar com a cerveja em si, com o produto que está sendo produzido. Eu não vejo como se vender, é uma oportunidade de negócio que sustenta o negócio e nós buscamos fazer aquelas cervejas com qualidade para essas outras marcas também. Então, foi uma maneira lá atrás de viabilizar o negócio e a gente tem cada vez menos feito isso, não tem aumentado nessa mesma proporção. Isso que eu ia perguntar, se isso serve como impulsionador para a marca própria de vocês. Exatamente. E até pelo seguinte, hoje em dia tem muita... Aqui o Felipe trouxe os números. Tem muita marca, tem muito rótulo no mercado. Então, nós não temos a intenção de colocar novos entrantes no mercado. O que a gente faz é, muitas vezes, tem empresas já consolidadas, que já estão vendendo, que faziam em outros lugares, que nos buscam, ou querem fazer parcerias, etc. É o private label no calçado, né? Que viabilizou muita marca ser construída. Então é isso aí. É uma oportunidade de negócio e usar a produção, o fato de ser local, como um diferencial e associar isso à marca. Quer dizer, usar como um diferencial competitivo, dizer, eu faço a minha própria produção, eu sei o que está saindo ali. Muito rótulo, o cara não sabe nem o que vai direito na composição da cerveja que ele está vendendo lá na gôndola. Agora, aquele bate-bola rapidinho. Na cerveja combina com rock ou com sertanejo, Lima? Boa. Essa é aquele limão assim que tu joga de surpresa, né? Combina com rock, com certeza. Mas não tenho dúvida disso. Beleza. Show de bola. Então, cara, já tá todo mundo convidado. Dia 27 de julho, clandestina. É o meu aniversário, né? Então, para quem tá curtindo, quiser. Olha, a gente estar na clandestina. Tem tempo aí, tem uns 20 dias aí para você se programar para essa data. Exatamente. Show da Hard Sun. Né? Já nem combinei com ele, mas estaremos lá com certeza, né, para comemorar o meu aniversário de 48 anos de idade. Se você quer encontrar os participantes do Limonada de Limão, é o lugar certo. Hein? E tomar aquela ceva maravilhosa da clandestina. E eu já marquei, inclusive, nem te falei, com o Felipe Weber, né? Weber, tá né? Combinado. Já aceitei o convite por ele aqui. Deus o livre, já tá. Só que é o seguinte, né? Como o Felipe falou que está convidando o pessoal da Limonada de Limão também, é importante tu revistar o pessoal na entrada lá. Sim. Porque o pessoal que ama a Anitta e o Vivino tem que ser revistado 2 vezes. Estamos convidando os fãs e os haters também, né? Os haters, né? Cara, vai encher de gente aí. Tá tudo certo. A gente falou de liberdade de expressão, né? Então estão todos bem-vindos. Isso aí, gente. Isso aí. E estão convidados. Respeito acima de tudo. Exatamente. Mas eu queria pedir... Eu sei que o Lima trouxe algumas dicas de leitura e o Felipe também.
E eu vi que tem aqui e tem aqui atrás de mim, né? Michael Jackson Whisky e tem o Michael Jackson Great Beers of Belgium. Fala aí, Lima. Exatamente. Eu sou um fã das cervejas belgas, então eu trouxe aqui o Great Beers of Belgium do Michael Jackson, onde ele explica basicamente todos os estilos e quase todas as marcas que são produzidas na Bélgica. Para quem gosta Stella de cerveja. é belga? Stella é belga? Stella é belga. É feito na cidade de... É boa? Já Limão na pergunta. já foi, né? Já foi, né? Já foi. Boa resposta. Eu visitei a fábrica da Stella. A fábrica da Stella é a maior fábrica de cervejas do mundo, a maior linha de envase de cervejas do mundo. É bem legal a visita na fábrica, mas enfim, deixo os meus comentários por aí. Legal. Eu queria comentar um negócio interessante antes do Lima continuar nas dicas de livros aí. O livro do Michael Jackson sobre o whisky, ele traz nessa última edição dele, ele traz uma marca brasileira, tá? Porque normalmente quando se pensa em whisky, não se pensa em Brasil. E de novo, né? Marcas novas surgindo. Green Valley. Não é Green Valley. É uma marca chamada Union, né? Que tem inclusive a sede dela em Veranópolis, mas tem uma casa da marca no Vale dos Vinhedos, na entrada do Vale dos Vinhedos, onde era antigamente a vinícola Cordelier, né? É a sede da Union, que vale a pena conhecer, e que mostra que mesmo o Brasil é possível produzir grandes whiskies, né? Comparados aos whiskies escoceses. Olha só, mais uma coincidência aí, ó. Lá na Clandestina nós temos 2 barris, um que nós não conseguimos reutilizar, que ele fica... o Ismani que conhece aquele barril que fica lá no meio do bar. Aquele barril era da Union. Olha só. E nós temos mais um exemplar. Esse exemplar a gente reformou ele e a gente faz cerveja maturada em barrica de carvalho com uma barrica que era da Union. Que show, hein, gente? Olha só, não foi combinado isso aí. E, bom, a outra dica aqui é um livro que se chama, na tradução em português, A Revolução da Cerveja Artesanal. Ele é um livro que foi escrito já há algum tempo aí pelo Steve Hinge, que é um dos fundadores da Brooklyn Brewery dos Estados Unidos. E aí ele conta toda essa história de como é que surgiram as cervejarias, a revolução cervejeira e quais as dificuldades que eles tiveram, principalmente com legislação, como é que eu enquadrava a cervejaria como uma micro cervejaria para ter apoio fiscal do governo e tudo mais. Então, show. É um livro que vale a pena também. Legal. E seguindo aqui o convite do Ismani, não, para dicas de leitura, eu vou com o Zeg, do Martin Neumeyer. Martin Neumeyer é um colega do Junei, um designer, né, de marcas. E talvez tenha feito nos livros mais interessantes e sucintos de posicionamento, né? Ele fala sobre escolhas, né? Quando todo mundo faz zig, né? Quando todo mundo vai para o mesmo lado, você vai para o lado contrário. E ele ensina exatamente como fazer isso num livro que você pode ler num final de semana, né? Então é um guia interessante para quem quer construir marcas. Boa dica, e isso fica também para cervejaria na clandestina. Enquanto os outros fazem cervejas ruins, a clandestina faz cervejas de qualidade, né? Eu sou um fã, né? Eu abasteço meus growlers por lá, a gente vai tocar lá, a gente curte. O pessoal disse, cara, vamos tocar em outro lugar. Cara, a clandestina é a casa da Hard Sun, né? E a minha dica de livro fica aqui, que é uma coisa interessante, porque é o seguinte, muitas vezes as marcas, cara, as empresas, os líderes não estão pensando em serem líderes, em serem aquele número 1, mas os seguidores forjam os líderes. Eles criam aquela legião de pessoas que curtem e acabam transformando essas marcas, empresas e pessoas em líderes. Então, como os seguidores fazem os líderes, que é da Barbara Kellerman. É um livro fantástico de ler, fala muito sobre Hitler, né, que é uma coisa ultra polêmica, né, e fala de como Hitler transformou a Alemanha em uma legião de seguidores, né, e ela não leva aqui a análise do ponto de vista positivo ou negativo, e sim de como Hitler foi capaz de trazer a legião e como que os seguidores elevaram ele à posição de ser o cara, né, dentro da Alemanha. Então é muito interessante, é uma leitura fundamental para quem está criando marcas, inclusive de cervejas, né? Para que pense assim, como que os seguidores vão elevar aquela marca a ser um líder. É bem interessante. Legal. Fala, Baruia.
tela azul. Não tem nada a falar, só tô escutando aqui. Tá bonito. Eu trouxe hoje aqui, eu quero falar também, né? Eu trouxe o capacete aqui porque moto pra mim é uma coisa que também que me Não deixa é dele muito o alegre. capacete, né? Deixando Não, bem claro. esse é o capacete da Manuzinha, né? Que é a minha filha que reclamou que o capacete da mãe não servia mais nela. E ela queria um capacete confortável pra ela poder andar de moto comigo. Então eu disse, não, filha, tá aqui. Ela não usou ainda, então eu trouxe assim pra que eu fizesse essa homenagem pra ela. Aliás, tá devendo aquela viagem de moto que a gente vai te acompanhar, né? A É gente verdade, vai é pro verdade. Uruguai, né? Inclusive, né? Que é a terra que o Felipe mais gosta. Mas eu queria, cara, então encerrar esse programa de hoje. Agradecer primeiro ao Lima, né? Brother de algum tempo já, e que a gente possa fazer muitas coisas. Lembrando, então, dia 27 de julho, na Clandestina, aniversário do Dudu Esmanioto, com o show da Hard Sun. Presença do nossos parceiros do Limonada de Limão. E agradecer, então, o estúdio de Caragina e Silva, o Felipe, e também a Play Content, que nos proporciona esse local incrível aqui, né? Com áudio, vídeo de qualidade. E também ao Rafael Saliba, né? Ao Salib, que é um cara assim impressionante, que tem um blues de qualidade que possa prosperar muito. Monstro do blues. Monstro do blues, né? E que possa prosperar nessa questão de música e que, vou falar, né? E que derrube os sertanejos, né? Que derrube funk, enfim, né? Que a gente possa ouvir rock e blues de qualidade por muito tempo. Feito, galera. Feito. Muito obrigado a todos. Valeu, Lima. Valeu. Até a próxima e valeu, Lima. But I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn.